Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast quinzenal Prova com Consulta, o primeiro podcast aqui do campus do Araguaia. Estamos em Barra do Garças, no campus do Araguaia, em uma das unidades do campus do Araguaia, a unidade de Barra do Garças, tá bom? Hoje, o nosso programa, como todos, é especial, mas hoje a gente tem um formato diferente. Como vocês já viram no título, hoje vamos fazer um debate com possíveis candidatos do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. Então, eu peço licença para o pessoal de casa que hoje a gente tem um foco, né, maior para o público interno da UFMT, mas não apenas, né? Então, sintam-se bem-vindos para participar, o pessoal de fora, para entender um pouco a dinâmica da nossa universidade. Nesse primeiro debate que a gente usa o nosso projeto para tentar auxiliar, né, esse processo eleitoral. Então, para quem está de casa, primeiramente, o primeiro recado é dar um like no nosso canal aí. Se você acha que esse conteúdo está te auxiliando de alguma forma, se você puder encaminhar, se inscrever no nosso canal. Quanto mais inscritos, né, esse é o nosso único combustível para continuar. Afinal de contas, o nosso objetivo é esse. Para quem não conhece, esse é um projeto de pesquisa que teve o apoio da FAPEMAT, Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso, e hoje ele é um projeto de extensão voltado à popularização de pesquisa, ensino, extensão do nosso campus e todos os assuntos, tá bom? Que é de interesse tanto de dentro como de fora dos muros da universidade. Então, para vocês entenderem um pouco, principalmente para o público de fora, a UFMT, ela é regida, tem uma hierarquia aqui dentro. Então, a gente tem a reitoria, que geralmente é por voto, e aí o presidente da República, ele aceita ou não esses votos, geralmente aceitam os votos da universidade. Desse reitor é formado pró-reitorias específicas, né? A gente tem uma pró-reitoria do nosso campus, pró-reitoria do interior. E depois da reitoria vem as direções. Dentro dessa direção, cada unidade, cada instituto que a gente chama, existe cursos. Então a gente tem o instituto dos cursos de humanas, de exatas, das áreas biológicas. E hoje, esse bate-papo, esse debate entre os candidatos é para a direção do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. Então é aberto um edital para candidatos. Essa abertura do edital, assim, para quem quiser se candidatar, já fechou. E hoje a gente está com os dois convidados. E é com eles que a gente vai falar, conhecê-los um pouco, conhecer as ideias, a mentalidade, e principalmente para o público, né? Nesse processo aí eleitoral, talvez esse projeto consiga auxiliá-los a fazer a melhor escolha para vocês. Tá bom? Então, ao contrário dos outros episódios, eu vou tentar explicar um pouquinho como é que vai ser, já que vai ser diferente dos outros dias. No nosso episódio, ele vai ter tempo, até para eu tentar ser o mais justo possível, coisa que a gente não pratica nos outros episódios. Então, a gente vai ter etapas com minutos de 3 minutos, etapas com cada candidato terá 5 minutos, tá bom? Eu estou me sentindo William Bonner do debate. Vamos ver como é que eu vou me sair também. Então, o pessoal de casa, para a comunidade universitária e principalmente para alunos, técnicos e professores do ICBS, né? Hoje a gente tem um foco especial para vocês. E fica o nosso convite também para todos os institutos, quando tiver eleições para pró-reitores também. Será uma grande honra participar de processos democráticos como esse, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso programa. Como o nome do nosso projeto, né? Prova com Consulta. Todo episódio tem uma prova e a consulta é os nossos convidados. Então o tema da prova de hoje é o debate com os candidatos à direção do ICBS. Propostas, ideias e desafios. Esse é o
tema da prova de hoje, e os nossos convidados são 2 professores doutores, professor doutor Carlos Alexandre Habitante e o professor doutor Fernando Pedroni. Bem-vindos, amigos, a esse espaço. Muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite, e eu espero auxiliar não só vocês, mas o processo, né, eleitoral. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, pessoal que está assistindo. Primeiro, quero agradecer o convite, né? Uma oportunidade da gente estar vindo aqui e colocar nosso pensamento em relação ao Instituto. Tanto eu como o professor Pedroni temos a intenção de colaborar com o ICBS, né? Nesses próximos 4 anos. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o pessoal que está assistindo e convidar para esse bate-papo aí. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos. Cumprimento aqui o Carlos, que é grande amigo meu. Que é ótimo, né? Estamos aqui entre amigos e agradeço e estamos aqui para tentar fazer o melhor possível pelo nosso instituto, cada um com as suas ideias, cada um com seus experiências, né? A sua bagagem. E eu penso que nós vamos ter uma coisa interessante aqui, boa para as pessoas saberem quem é quem e tal, e decidirem. Se decidirem, né? Eu, em nome do ICBS, quero agradecer vocês 2 por terem se colocado o nome à disposição, porque, querendo ou não, você se coloca, né, à disposição para uma tarefa que, para mim, na minha opinião, não é muito fácil. Então, agradeço vocês a se colocarem à disposição do Instituto. Vamos lá, vamos para o que interessa. Nessa primeira rodada, cada um vai ter 3 minutos para responder, tá bom? Para a gente também ter o programa não se alongar tanto. Eu fiz tecnologicamente a minha moedinha, que tem a parte laranja e a parte azul, para ver quem vai começar a responder essa primeira etapa de 3 minutos cada um, tá bom? Para agilizar aqui, vou considerar que o Pedroni é o azul, obviamente, o Alexandre. Opa, não valeu por enquanto, pera aí, deixa eu fazer. Eu não gravei ainda, né? Os erros de gravação. Então ficou com o Alexandre, tá bom? Laranja. Vamos começar na primeira pergunta. Então, primeiro, principalmente, eu acho que essa primeira rodada a gente vai contemplar mais os alunos, assim, para entenderem, principalmente quem não tem muita noção do que a gente está falando, né? Então, a nossa primeira pergunta, professor Alexandre, o que exatamente um diretor de instituto ele faz, né? Para a gente entender o que a gente está votando e qual o papel dessa função na prática, no dia a dia, para o FMT, né? O que principalmente assim, exatamente essa tarefa que vocês pretendem exercer? Bom, Vitor, antes de explicar, acho que o papel do diretor do ICBS, eu acho que seria interessante até colocar que a gente tem uma diferença do diretor do ICBS para o organograma da UFMT como um todo, né? Na UFMT, o nosso papel, o papel que a gente exerce aqui seria o do diretor de faculdade, onde ele administraria uma faculdade de medicina veterinária, por exemplo. Aqui, como nós não temos as faculdades no nosso organograma, nós temos os institutos. E nos institutos a gente tem vários cursos para cuidar. Então, no caso, no lugar de cuidar, por exemplo, de todos os assuntos da medicina veterinária, ou lá em Cuiabá da enfermagem, por exemplo, aqui a gente cuida dos 5 cursos que fazem parte do ICBS, né? A biologia, a enfermagem, a educação física, a biomedicina e a farmácia. O diretor faz o quê? O diretor cuida de todos os processos administrativos do Instituto. Então, o diretor ele vai garantir, assegurar, né, a manutenção das instalações físicas. O diretor ele vai atribuir encargos docentes. O diretor ele vai deliberar
homologar os diversos projetos de pesquisa, de extensão. O diretor, ele vai... Isso de todos os cursos. O diretor, ele vai... processos administrativos, disciplinares, é ele que instaura. Ou seja, todos os assuntos administrativos do Instituto são a cargo da direção. O diretor, ele precisa buscar os recursos para garantir o funcionamento dos laboratórios didáticos. O diretor, ele comanda a congregação, ou seja, tudo que é deliberado dentro do Instituto é o diretor, através da congregação, que lidera, né, essas reuniões. O diretor analisa e homologa todas as atividades das diversas comissões, progressão funcional. O diretor, ele faz o mesmo com a comissão de estágio probatório. O diretor homologa férias, planejamento de encargos docentes, de todos os cursos. Por isso que eu quis, no início, fazer essa diferenciação, porque a gente faz isso para os 5 cursos, né? Férias, ponto dos servidores técnicos, tudo isso passa pela direção do Instituto. Então, assim, é muito trabalho, né? E é uma função de extrema importância, assim, para o funcionamento da... Então, pelo que eu entendi, um diretor aqui, ele acaba trabalhando mais do que um diretor de outros campos de Cuiabá, né? Sim. Tem mais atribuições. Legal, legal. Bom, feito essa primeira fala do professor Carlos Alexandre, agora o outro candidato tem o direito a 1 minuto para complementar a resposta dessa pergunta. Valeu. Bom, eu acho que o Carlos descreveu bem as nossas atribuições, né, como diretor, que tem todo esse panorama burocrático, né, de homologação de férias, controlar a frequência, mas além dos 5 cursos que ele comentou, a gente também tem os cursos de pós-graduação que também são geridos pela direção, né? Mas eu acho que mais do que tocar essa burocracia toda, a direção deve ter em mente que ela é responsável por coordenar todas as ações, acompanhar, né, superintender todas as ações do Instituto e propor melhorias para a congregação, identificar dialogicamente os entraves e propor melhorias, né? Eu acho que é essa a função principal do diretor. Legal. Esse é o tempo final. É o tempo. É bom que tem um sonoro para nos ajudar. Seguindo aqui nas nossas perguntas, agora com o professor Pedroni. Professor, qual seria a importância real que a CUB dá para a comunidade participar, né, desse processo de escolha? Por que é importante a comunidade, e quando eu cito comunidade, é aluno, técnicos e professores, participar desse processo de decisão para a direção? Bom, penso que vai interferir diretamente na vida de todos eles, né? Na vida dos estudantes, na vida acadêmica dos estudantes, na vida profissional dos técnicos, na vida pessoal deles, porque dependendo daquilo que nós fizermos e da forma como nós gerirmos o Instituto, isso pode afetá-los diretamente. Eu tenho 3 minutos agora, Vitor? Então, por exemplo, a gente pode tomar ações que possam melhorar o fluxo dos estudantes, por exemplo. Então, vai interferir na vida dos estudantes como? A direção pode coordenar ações junto aos NDEs para favorecer o funcionamento dos cursos e que os estudantes tenham um fluxo mais tranquilo, sem tanta retenção, para que eles consigam se formar no menor prazo possível. E como que a gente poderia fazer isso? Reajustando algumas disciplinas, por exemplo, de posicionamento dentro da grade curricular, para que o estudante reprovou nesse semestre, ele
pode, no semestre seguinte, tem a disciplina ofertada no outro curso e ele pode fazer. E a gente também poderia fazer uma tabela de equivalência de códigos de disciplinas, por exemplo, né? De tal forma que o estudante já olha e ele tem várias opções para poder escolher as disciplinas que ele vai cursar. E isso, se os N10 definirem que são equivalentes, ele não precisaria nem pedir aproveitamento de estudo. Diminui o trabalho dos colegiados, de ter que fazer análises de aproveitamento de estudos e tal. E para os técnicos, eu acho que a gente tem uma ferramenta que desde 2022 está disponível e no nosso instituto não usou, que é usar o PGD, né? Que é o plano de gestão de agora fugiu da minha cabeça a sigla, que cada um vai exercer uma tarefa, eles deixam de picar, de marcar ponto, e a gente poderia distribuir as tarefas de forma mais adequada. Estou sem noção do tempo que eu estou falando. Toco o alarme né? aqui na hora que der os 3 minutos. Certo. E aí a gente poderia melhorar a eficiência com menos trabalho, vamos dizer assim, com menos horas cumpridas e mais eficiente distribuindo. Aí o técnico pode ficar mais tempo, se ele for muito eficiente, ele pode ficar mais tempo lá na família dele do que ele ficar cumprindo horas, né, dentro do laboratório, que às vezes não tem um trabalho para ser feito naquele momento. Né? Então, eu acho que a gente pode ajustar essas dinâmicas e melhorar para os técnicos também, a vida deles. Né? Uhum. Professor Carlos, você pode complementar essa resposta, você terá 1 minuto para complementar alguma ponderação que você quer falar em relação a essa pergunta. Não, inclusive, complementando a ideia do professor, eu tenho a proposta de, se eleito, criar o Conselho de N10, que seria um representante de cada NDE. Já quero tranquilizar os coordenadores que não precisa ser ele, porque o coordenador aqui já tem atividades. Se ele quiser ser o representante, tudo bem, mas pode ser qualquer representante do NDE, para a gente cuidar de todos esses assuntos. Essa questão da facilitação curricular, né? Muitas disciplinas a gente está tendo, por exemplo, a minha, Fisiologia Humana. Às vezes a gente tem quatro cursos que ofertam com salas com meia capacidade. A gente poderia estar juntando 2 ou até 3 e uma oferta no semestre par, entendeu? Então, assim, a flexibilização da curricularização da extensão vai ser tratado nesse Conselho de NDS. Legal, já iniciamos até um pouco de proposta aí dos candidatos, né? Pessoal, eu peço licença também um pouco, porque sempre a gente tenta fazer um papo mais descontraído aqui, né? Hoje a gente está seguindo esse padrão aí de tempo, né? Para eu tentar ser mais democrático possível. E eu já quero antecipar aqui que esse programa ele não tem a pretensão de substituir algo que é de cultura do ICBS, de termos um debate com a presença de alunos, de técnico, com perguntas ao vivo, né? Então eu encorajo aí a comunidade a fazer esse debate, que eu acho que é bem interessante, aí pessoas podem fazer perguntas ao vivo. A nossa intenção aqui é mais dar esse gostinho inicial, né? Apresentar os nossos candidatos da direção para a comunidade. Então, essa é a nossa verdadeira intenção. Vamos para a nossa próxima pergunta. Essa é a pergunta também de 3 minutos e os dois respondem. Então, cada um terá 3 minutos para responder, se caso quiserem fazer uso desse tempo. A terceira pergunta dessa primeira parte e última é aqui: o que muda na vida do estudante e do técnico? Vamos focar nessas duas classes, do estudante e do técnico, quando há uma boa gestão no instituto, né? O que pode melhorar na vida desse pessoal, tá bom? E como a gente iniciou as perguntas, né? Vamos fazer. Você faz o uso das primeiras. Ok. 3 minutos.
Bom, como dito anteriormente, a direção do ICBS, uma boa gestão do ICBS, ela vai interferir diretamente na qualidade de ensino, né? Na qualidade da pesquisa, da extensão. Ela vai interferir na qualidade de trabalho dos servidores, ela vai interferir na qualidade de ensino, não é isso? Então, a gente tem que assegurar uma boa gestão, ela vai assegurar essa qualidade, vai assegurar com que o aluno se sinta bem aqui na instituição, que o técnico se sinta bem. E isso eu acho que se dá, primeiro, em relação ao aluno. A gente tendo uma integração entre os cursos, uma integração entre as atividades de ensino. Vou dar um exemplo aqui. O nosso instituto, por ser o Instituto de Saúde, os cursos conversam muito entre si. Mas hoje não se observa uma integração grande em relação a atividades de extensão, por exemplo. Então, até a proposta desse Conselho de NDEs é que a gente sente uma vez por mês para tentar uma integração maior, tentar viabilizar um número maior de oportunidades para esses estudantes em extensão. Uma queixa que tem muito grande nos nossos cursos é de dificuldade de vaga de estágios. Então, assim, cursos como a biomedicina, a enfermagem, têm tido muita dificuldade de colocar seus alunos em estágio na rede pública e na rede privada. Então, a gente teria que, através de uma integração desses NDEs, buscar alternativas para estar resolvendo os problemas interdisciplinares. Então, nós temos a questão da extensão, nós temos a questão dos estágios, nós temos a questão dos recursos para aulas práticas, e que, de forma integrada, eu acho que uma boa gestão vai conseguir resolver tudo isso. Em relação aos técnicos, o professor já colocou, desse modelo para os técnicos, do PGD, né? E ele apresenta 3 tipos. A resolução traz 3 tipos de forma de regime de trabalho para os técnicos dentro dessa PGD. Ela traz o presencial, que os técnicos têm que cumprir as 40 horas aqui presencialmente, mas ele fica dispensado do cartão de ponto. Então hoje nós temos, eu sei de pelo menos um caso de uma técnica que tem aula de manhã e aula à noite para atender. Só que o sistema de ponto não permite que ela faça um intervalo maior do que 3 horas. Então não tem como ela voltar. E aí a gente tem a forma híbrida, que o técnico trabalha 3 dias na semana aqui, 2 em casa, e a forma totalmente home office, que aí seria no caso só dos nossos técnicos não terem nenhum tipo de atendimento. Uhum. Pelo que eu entendi, eu vou participar um pouco do debate aqui, o tempo que eu tenho, deixa o técnico tenha mais flexibilidade, pelo que eu entendi, né? Vamos agora aos 3 minutos com o professor Pedroni, lembrando aí ao público que a pergunta é como a vida do estudante e dos técnicos pode mudar com uma boa gestão de um diretor. Bom, eu já tinha adiantado a questão na pergunta anterior, né, a respeito dos estudantes. Eu acho que a gente tem várias ações na direção que podem melhorar muito a vida dos estudantes, né? Por exemplo, a gente pode fazer pequenas... Eu sou membro do conselho do CONCEP, né? E aprendi lá no CONCEP, eu sou representante do ICBS, que não é tão complicado a gente fazer pequenas reestruturações curriculares. Então, nós podemos, como eu havia dito antes, reunir os NDEs e olhar, por exemplo, e fazer pequenas alocações de disciplinas, né? Por exemplo, a gente está tendo anatomia humana em 4 cursos, né? E nos 5 cursos tem anatomia humana, biologia celular, bioquímica, todos os nossos cursos de graduação do ICBS têm isso. E aí tem, às vezes, 4 disciplinas de anatomia humana sendo ofertadas no mesmo semestre e apenas uma no outro. Isso sobrecarrega o técnico e dificulta a vida do estudante. De que forma?
E se ele faz nesse semestre, ele só tem uma possibilidade de fazer a outra disciplina no próximo, né? Então a gente poderia deixar 3 ofertas num semestre e 2 no outro, colocando uma no noturno, outra no diurno, de tal maneira que ele pudesse ter a possibilidade de migrar para fazer, reprovei nessa disciplina, posso fazer, está sendo ofertada lá. Se tiver um quadro de equivalências, vai melhorar ainda. E isso vai favorecer muito para o técnico também, porque ele não vai ficar sobrecarregado num semestre com 4 disciplinas, né? E ele está atendendo lá o laboratório, e depois no outro semestre, então a gente distribui melhor então uma pequena ação que não é tão complicado de fazer essas pequenas reestruturações. Então o que a gente deveria fazer? Reunir os NDEs, né, os presidentes do NDE, e sentar e olhar essas possibilidades de pequenos ajustes que a gente pode fazer nas grades dos cursos, e com isso encaminhar para o CONCEP exatamente esse ajuste para que a gente possa implementar. E isso não é tão complicado de fazer como a maioria das pessoas imaginam. A minha experiência lá no CONCEP mostra que é bem factível fazer pequenos ajustes e reposicionamentos de disciplinas apenas, porque você não está mexendo completamente na grade, né? E isso favorece, então, tanto os técnicos quanto os estudantes. Beleza? Legal. Bom, acho que essa primeira etapa deu para as pessoas de casa, estudantes, técnicos e professores, entender o papel e o que um diretor pode interferir na vida universitária, né? Acho que vocês dois deram bons panoramas. Eu, como um eleitor, né, gosto muito de ver discursos, tanto de ambos, assim, pensando em situações que vêm unificar, vai otimizar, né, tanto para o aluno, para técnicos. Acho bem interessante, assim, com a mesma estrutura, ninguém falou nada assim extraordinário, é só mudanças às vezes para dialogar, ter um diálogo entre os cursos e uma otimização da tarefa dos técnicos. Interessante para mim. Vamos para a nossa segunda etapa. Aqui o nosso objetivo é conhecer um pouquinho a trajetória de vocês e a motivação pessoal de terem escolhido essa possível, né, tarefa aí de ser diretor de um instituto. Eu vou voltar a fazer aqui. Eu não lembro mais das cores que a gente definiu aqui. O Alexandre é laranja. O Alexandre é laranja. Eu não sei laranja do que. Agora eu acertei, agora eu não errei, não. Ó, começou com o professor. A gente continua. Essa velha tá viciada. A gente continua. Serão 2 perguntas para esse lado um pouco mais pessoal, para conhecer vocês, que no meu ver é importante, né? Então, cada um vai ter 3 minutos para responder e não tem tempos iguais. Então, vamos começar com o Alexandre. Essa primeira pergunta, professor, a gente queria saber quem é o professor Dr. Carlos Alexandre fora de sala de aula ou dos seus laboratórios, e como foi a sua trajetória até aqui dentro da universidade. Então, uma questão um pouco pessoal sua, mas a sua trajetória também aqui resumidamente, né? Porque talvez em 3 minutos é muito pouco tempo para resumir pessoas tão qualificadas e com tanto tempo de casa. Mas uma tentativa de a gente conhecer um pouquinho vocês dois, tá bom? Vamos lá, Carlos. Vamos lá? Valeu. Bom, meu nome é Carlos Alexandre Bitante, né? Sou casado com a Letícia, tenho 3 filhos, 2 são enteados, mas são filhos do coração que eu criei, e o Pietro, que é meu filho. Sou de Pirassununga, interior de São Paulo, fui graduado pela Universidade Federal de São Carlos, sou bacharel em Educação Física, sou mestre em Ciências Fisiológicas pela mesma universidade, pela UFSCar, e sou doutor em Nutrição pela Universidade Federal de São Paulo. Cheguei aqui na UFMT em 2008, tá? Junto com a abertura da maior parte dos cursos do ICBS. E em 2010, já com o curso de Educação Física atingindo metade do tempo de integralização, eu assumi a coordenação e fui coordenador do curso de Educação Física de 2010 a 2012.
Nesse período a gente fez o reconhecimento do curso de Educação Física e a gente participou do primeiro ENAD, onde a gente teve um grande sucesso, tiramos 5 no ENAD, e que na época foi um resultado muito, muito festejado e que me credenciou a disputar a direção do Instituto pela primeira vez em 2013. Em 2013 eu assumi a direção, foi um tempo bem difícil, porque tinha acabado o Reúne, né, que foi o programa que criou as universidades. Nossos cursos estavam implantados de forma precária e nossos prédios não estavam terminados e a verba tinha se esgotado. Então foram 4 anos de muito desafio, mas que nós conseguimos atingir os objetivos e entregar o ICBS em 2017, não funcionando da maneira que a gente deseja, né? Mas bem mais estruturado do que a gente recebeu. E nesse período também da UFMT eu participei de quase todas as comissões, progressão funcional, fui do Consua, participei da comissão Comitê Lato Sensu com você, Vitor, lembra? Participei da CPA, então assim, participei ativamente das comissões administrativas e é isso. Acho que essa é a minha trajetória até aqui e acho que é isso. Um bom resumo. Um bom resumo. Legal, por conhecer. Agora vamos conhecer de novo o professor Fernando. Eu vou repetir a pergunta, que às vezes a pessoa pega o programa no meio. Então, a pergunta, professor, quem é o professor Fernando Pedroni, fora de sala de aula ou fora do seu laboratório, e como foi sua trajetória dentro da UFMT até chegar no dia de hoje? Bom, eu sou Fernando Pedroni, eu sou de Campinas, sou filho de carpinteiro, estudei a vida inteira em escolas de ensino público, e quando eu finalizei o ensino médio, uma família humilde, eu fui trabalhar, prestei concurso, eu fiz um colégio técnico em bioquímica e eu entrei na Petrobras para ser operário. Trabalhei durante 7 anos como operário da Petrobras e depois fui fazer graduação em biologia e fiz a graduação inteira trabalhando. Então eu tenho um bom entendimento do que é trabalhar e estudar, né, como os nossos estudantes que são trabalhadores. Eu vivenciei isso durante muito tempo. A graduação inteira eu fiz trabalhando na Petrobras da meia-noite às 8 da manhã e depois estudava na Unicamp. E fiz biologia, me formei no bacharelado, queria ser professor da universidade, fiz mestrado em ciências biológicas. Aí fiquei com receio, eu já tinha um filho, né? Uma filhinha, sou casado com a professora Maryland, que é aqui, mas naquela época a gente não era professor de nada. E eu fui trabalhar no cursinho, ganhar dinheiro para poder sustentar e voltei para fazer a licenciatura, então também sou licenciado. E aí, em 98, eu prestei concurso na Federal de Berlândia e entrei na Federal de Berlândia e depois, quando a professora Maryland defendeu o doutorado, eu vim redistribuído. Ela prestou concurso aqui na UFMT, eu vim redistribuído para cá. Então, tenho experiência na Universidade Federal de Berlândia durante 5 anos e depois cheguei aqui na UFMT. A gente tinha só 5 cursos, cheguei em 2003 aqui. E não tinha laboratórios, aí nós tivemos que construir laboratórios, fazer projetos de pesquisa junto com parceiros e colaboradores, outros professores, e a gente conseguiu construir vamos dizer, estrutura de pesquisa, né? Conseguimos, através de financiamentos, de projetos de pesquisa. Eu dei aula na graduação, na pós-graduação, formei dezenas de estudantes, fui do CONCEP, fui chefe do departamento,
Desde o início eu trabalhei na Comissão Especial de Avaliação dos Docentes, porque eu era um dos poucos doutores na ocasião. Cheguei aqui, depois de todo esse tempo, né, fazendo extensão, e estou à disposição para poder construir o nosso instituto da melhor forma possível. Legal. Deu para a gente conhecer bem um pouco da trajetória de vocês. A nossa próxima pergunta, eu vou reduzir um pouquinho para o nosso tempo não se estender para 2 minutos no máximo essa resposta, é o que motivou vocês a concorrer, né? Agora vamos começar com o professor Fernando. Então, professor, qual foi o motivo para você concorrer a esse cargo de diretor do Instituto do ICBS? Eu estava na resposta anterior, né? Eu estava descrevendo as coisas todas que eu já vivenciei aqui dentro da instituição, né? Trabalhando na graduação, na pós-graduação, fazendo projetos de extensão, participando do conselho superior da universidade, participei da comissão mista do orçamento, vendo como é que esses recursos são distribuídos, como é que chega. E eu percebo que nós temos muitas coisas possíveis de serem feitas com a experiência essa bagagem toda, de todo esse tempo dentro e da universidade inserido, tanto no ensino, de graduação e pós, fazendo extensão, a gente fazendo pesquisa, conseguindo angariar fundos através de projetos de pesquisa, e participando administrativamente, né? Eu acho que eu falei que eu fui chefe do departamento também, né? Quando ainda existia departamento, agora a gente não tem mais departamento. E também, então tenho toda essa bagagem administrativa e essa experiência de lidar com recursos, de lidar com recursos de projetos. Eu coordenei também um núcleo de pesquisa da Rede Concerrado, que é uma iniciativa do MCTI, e nós recebemos um recurso, por exemplo, só para dizer essa história de gerenciamento, né? E foi depositado na conta da UFMT direto, e aí eu fui para Cuiabá conversar porque eu que gerenciava isso, e o dinheiro na conta, diferente de quando é colocado na conta do pesquisador e ele gerencia, tinha que ser a universidade. Eu fui lá e falei, olha, precisamos gastar esse dinheiro, como é que nós vamos fazer? E ela deu o caminho das pedras, nós conseguimos executar o dinheiro em um tempo recorde de 3 meses. Né, que a gente só tinha prazo até dezembro. O dinheiro pingou em setembro, em dezembro tinha que ter gastado. Legal, professor Carlos. E você? O que te motivou, já que na sua história você contou que já foi uma vez diretor, o que te motivou dessa vez a concorrer mais uma vez à direção do ICBS nesse momento? Vitor, e pessoas que estão nos acompanhando, foi exatamente a primeira experiência, tá? Como eu disse anteriormente, a gente, eu acho que de todas as gestões que tiveram até agora, eu considero que a gente fez em 2013 foi a que encontrou o Instituto numa situação mais complicada de gerir, sabe? Porque tinha acabado, como eu mencionei, o Reúne, os prédios, quem é mais antigo, acho que se lembra disso, tinham sido abandonados porque a construtora decretou falência e os cursos estavam implantados numa situação muito precária. Eu me recordo que o curso de enfermagem tinha mais professores substitutos do que professores efetivos. O curso de educação física acho que tinham 4 ou 5 docentes apenas. E foram 4 anos de muita luta, né? Para quem convive lá na fase 4, onde é o ICBS, se fizer uma visita ao banheiro, vai ver que o espelho tem o adesivo do Centro Acadêmico de Farmácia, que foi o Centro Acadêmico de Farmácia que fez, não me lembro se foi uma festa ou uma rifa para angariar fundos e colocar o espelho. As portas são feitas de PVC, porque a gente não tinha porta, os banheiros. Então, assim, foi uma situação muito complicada. Os cursos já haviam mudado para cá e não tinha a menor infraestrutura.
Então, esses 4 anos foram 4 anos de muito sacrifício para construir. E eu quero ter a experiência de pegar o Instituto um pouco mais consolidado e atuar para que ele cresça e para que a gente consiga consolidá-lo, para a gente consiga melhorar as condições. Então, assim, a diferença de oportunidade mesmo. Legal. Vamos para o nosso terceiro bloco. Pessoal, se vocês quiserem mais água, eu peço às meninas para trazerem. Acabou a minha. Você vai fazer a gentileza, Lene? Nós vamos ter 2 minutos só, né? Deixa eu... Não, nesse agora é 3 minutos. 3 minutos. Agora a gente vai... vamos para pontos mais delicados. Falar um pouco de gestão, né? Falar agora de coisas mais complexas. Delicadas não, mas complexidade, que é o que algumas vezes o cargo exige. Tá bom? Vou fazer de novo o sorteio. Agora o laranja vai ser você, Pedro. Deixa eu ver algum viés aqui. Olha aí. Foi do azul. Voltamos. A primeira pergunta. Essa primeira pergunta, os dois respondem de formas iguais. Cada um tem 3 minutos para responder. Tá bom? Professor Carlos Alexandre, na sua opinião, quais hoje são os maiores desafios do ICBS? Eu acho que os maiores desafios do ICBS hoje são a captação e a evasão de alunos. Tá? Eu fiz um levantamento e a gente está com um número próximo de 60% de ocupação. Como que eu faço isso? Como que eu fiz isso? Eu peguei o número de vagas de cada curso, multipliquei pelo número de semestres de cada curso, como um total de vagas. E quantos alunos a gente tem matriculados no período. Então a gente está ali perto de 50%, 60% no total de vagas ocupadas. Tá? Então isso mostra que a gente tem uma evasão grande. E na captação, que são os alunos que estão entrando, também tem um número em torno de 37, 35 por curso para 45 vagas. E isso porque a gente teve um edital de vagas remanescentes. Então, assim, os nossos cursos não têm tido uma procura como era antes da pandemia. Tá? Que a gente lotava as turmas de primeiro ano. Então tem cursos, por exemplo, Educação Física. Hoje, a primeira turma, 2025-1, começou com 37 alunos de 50 vagas. E hoje, eu dou aula para o segundo período, aula de Fisiologia, já tem só 26. Então, assim, a gente está captando menos e perdendo muitos alunos. Então, eu acho que esse é um ponto muito sensível que a gente precisa trabalhar. E aí que eu volto no assunto, integrando os cursos, tornando os nossos cursos mais atrativos, melhorando a qualidade e melhorando a vivência do aluno na sala. Tá? A gente tem eu acho que um desafio grande de captação de recursos para aulas, principalmente aulas práticas, insumos básicos. A gente tem... Eu acho que é um desafio grande, né? Eu tenho uma ideia em mente que eu acho que o ICBS explora muito pouco, não explora, que são os cursos Lato Sensu. O curso Lato Sensu, ele permite que boa parte do dinheiro arrecadado com as mensalidades, com as matrículas e mensalidades, retorne ao laboratório, ao curso, ao proponente, tá? Tem experiência aqui no campus do Araguaia, se beneficiando disso, tá? No I7. E a gente não tem no ICBS nenhum curso de pós-graduação Lato Sensu. Então a minha ideia, se eleito, é que ao final do ano que vem a gente tenha pelo menos tramitando 2 projetos. Aí tem outros desafios como acessibilidade, a revitalização do campus do Araguaia e uma bandeira que eu tenho, que é o bacharelado em Educação Física, que eu acho que vai agregar muito nessa integração do ICBS.
Seguindo nessa mesma pergunta, professor Pedroni, na sua opinião, qual é o maior desafio a se enfrentar ou enfrentado hoje pelo ICBS? Eu enxergo o ICBS como assim, eu entendo que o maior desafio é transformá-lo numa unidade acadêmica efetiva. A gente tem os cursos que não se conversam entre eles, né? Você tem as graduações e a pós-graduação e cada um gerencia o seu espaço, as suas tarefas e ninguém conversa com ninguém. Então, eu vejo que a gente precisa transformar o nosso instituto numa efetiva unidade acadêmica, onde as pessoas se conheçam, saibam o que os outros fazem. Quantos professores conhecem o seu podcast, o seu estúdio aqui, já entrou no seu laboratório? Quantos foram lá conhecer o Carcará do Alexandre, né? Quantos sabem os projetos que eu participo, né? Então são poucos, só os nossos colegas dos próprios cursos. Então eu acho que a gente precisa integrar as pessoas para que elas consigam conhecer e começar a suscitar possibilidades de cooperação entre os próprios membros integrantes do nosso instituto, né? Então criar essa unidade. Até a distribuição de encargos docentes, por exemplo, não é feita. Cada curso faz a sua. Então a gente precisa integrar isso também, né? E quando a gente puder fazer isso, nós podemos propor projetos, nós podemos propor melhorias que possam ser aplicadas diretamente no Instituto, né? Então, por exemplo, se a gente consegue um projeto de pesquisa, por exemplo, e ele passa pela Unicelva, por exemplo, né, uma parte desse projeto que é gerenciado lá também reverte para o Instituto. Além dos cursos de Lato Sensu, que o Carlos falou, a gente pode captar também recursos através de projetos de pesquisa. E isso vem, e a gente tem aquilo que é chamado de PGA, né, que é uma forma de você gerenciar esse recurso. Eu penso que nós precisamos, olhando a unidade como um todo, e olhar democraticamente como é que nós vamos fazer essa distribuição, porque isso fica a cargo do diretor, esse recurso, né? E ele pode distribuir para isso ou aquilo, tal. Eu acho que a gente precisa de transparência no uso do PGA, né, dos recursos do PGA, e ser discutido entre a própria unidade. E se a gente tiver uma unidade acadêmica funcionando, eu acho que isso vai ser muito positivo, né? Assim, todo mundo integrado, conhecendo o que o outro faz, de uma forma transparente, eu acho que a gente vai conseguir gerenciar melhor esses recursos dentro do PGA. Legal. Nessa mesma etapa, agora nossas perguntas vai ser individualmente, um responde, o outro terá 1 minuto para complementar a pergunta, né? Então, como a gente começou com o Carlos, essa primeira pergunta vai para o professor Pedroni, e aí ele tem o direito de resposta por 3 minutos, e o professor Carlos tem 1 minuto para complementar apenas a resposta. Professor Pedroni, a atual gestão da direção, que é hoje representada pela professora Eliane Nijai, ela está há 8 anos nessa posição, né? Ela foi eleita e depois se reelegeu com isso. Durante esse tempo todo, né? Acho que dá para a gente ter uma análise dessa gestão que foi com a professora. Então, nessa pergunta, se você consegue reconhecer alguns méritos dessa gestão que você pretende seguir nessa que foi realizado por a gestão atual. Bom, eu penso que a Eliane Nijai é uma professora muito educada e polida na hora dela lidar diretamente com as pessoas. Eu vejo que ela estabeleceu um vínculo e uma interação muito positiva com os técnicos, por exemplo, né? Então, os técnicos sempre elogiam a forma como ela lida, a forma como ela trata e resolve os problemas, a abertura que ela tem. Então, eu acho que ela criou um canal de comunicação muito favorável e efetivo com os técnicos, todos os nossos técnicos. Eu tenho conversado com eles e
percebo isso, né? E vejo que ela fez algumas ações, por exemplo, olhando, os diretores, né, cuidam também dos espaços. E ela, por exemplo, fez alguns remanejamentos de salas, né? Por exemplo, a pós-graduação foi colocada numa sala que era do I7, tinha um pessoal da física, ela foi lá, mas isso aí tá longe, e tinha uma outra, ela fez uma troca, então esse gerenciamento, e aí tem uma sala de pós-graduação próxima. Ela colocou todas as coordenações próximas, né, ali no próximo da direção, né, tem as salas das coordenações de enfermagem, farmácia e biomedicina, né? E a da pós-graduação também está ali do lado. Então eu acho que essas ações dela, ela melhorou acho que o cinema, né? Fez algumas reformas lá no cinema. Mudou uma paleta de cores ali da coisa, me parece que foi a ideia dela, dos bloquinhos ali. Enfim, ela tentou melhorar alguma ambiência, ela fez algumas ações que me pareceram que foram positivas, né? Você está me perguntando os méritos da gestão atual, eu vejo que teve esses pontos que foram interessantes e merecem elogios, especialmente a forma como ela lida com o jeito dela falar, polido e educado, tentando fazer um bom entendimento com as coisas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia tentar seguir, né? Legal. Carlos, você teria 1 minuto para complementar, caso você queira, essa pergunta sobre méritos, né? E alguma ação que você também de gestão que você pretende continuar em relação à gestão atual. Vitor, eu confesso que eu não sei o grau de envolvimento dela, né, nessas conquistas do Instituto que eu vou mencionar. Mas foi na gestão dela que foram criados os 2 programas de pós-graduação, né, do curso que estão sob coordenação do curso de enfermagem, né, e o PET Saúde, que é um programa de muito sucesso, se iniciou na gestão dela. Acho que são coisas que se iniciaram na gestão dela e que são muito positivas para o Instituto. E eu mencionaria também que ela foi a professora que dirigiu o ICBS durante a pandemia, né? E atravessou a pandemia dirigindo o ICBS e encarou o pós-pandemia também, né? Então, assim, tem essa ressalva. Mas eu acho que é isso. Beleza, nossa próxima pergunta, agora a gente inicia com o professor Carlos Alexandre, que terá 3 minutos, e o professor Pedroni terá 1 minuto para complementar essa resposta. Que é assim, mais ou menos no mesmo pensamento, né, associado a essa gestão atual de 8 anos, mas o que você gostaria mais de mudar na gestão, ou se colocar mais a sua cara, mudar algum pensamento e estabelecer alguma coisa diferente do que faz a gestão. Geralmente mudanças, né, a gente pensa em não tudo ficar igual, ter alguma mudança, né? Então, principalmente em relação ao que você, de mudança em relação à gestão atual, você gostaria de efetivar. Vitor, eu acho, quando você me mandou o roteiro... E eu li, eu julguei essa pergunta, acho que uma das mais difíceis de responder, porque é muito complicado você mensurar o trabalho de outra pessoa, da pessoa que está saindo, né? Então, eu tenho muita dificuldade em fazer algum tipo de crítica ao trabalho dela. Mas o que eu acho que eu se eleito, vou tentar fazer diferente, é buscar uma maior integração, buscar uma maior unidade, uma maior, através dos conselhos que eu quero criar o conselho discente também, com um representante discente de cada turma e a direção, o conselho de NDS. Eu quero, como o professor mencionou também, que o ICBS tenha uma unidade maior, tá? E um outro ponto que
assim, eu ouço muito que, assim, faltou um pouco de presencialidade no campus do Pontal. Tá? Assim, um horário de atendimento da direção lá, né, um horário de despacho, um horário que os professores, técnicos e alunos pudessem encontrar a direção do ICBS no campus do Araguaia. Então isso é uma coisa Do Pontal, né? do campus do Pontal do Araguaia. Isso é uma coisa que eu ouço muito entre os alunos e entre os docentes e entre os técnicos, e que, se eleito, eu vou tentar fazer diferente. Vou ficar 3 dias no campus da Barra e atender 2 dias no campus do Pontal do Araguaia. Acho que é isso. Eu tenho 1 minuto ou 2? 1 minuto, professor. Bom, eu penso que a gente tem que necessariamente modificar a forma de distribuição de encargos didáticos, eu acho. É uma coisa que a gente deve melhorar no curso, ele ser mais democrático, mais transparente, né? Quando eu fui chefe do departamento, a gente reunia todos os professores e fazia a distribuição. Hoje é impossível fazer isso, né? Colocar um quadro e todo mundo olhar, porque o nosso departamento era menor e agora o instituto é enorme. Então é impossível fazer isso. Mas a gente pode reunir os coordenadores de curso, por exemplo, e incluindo da pós-graduação, e aí fazer essa distribuição atendendo à resolução 58 de 2010, que considera que você tem 8 horas obrigatórias de encargo, não importa se é na graduação ou na pós-graduação. E aí eu também acho que isso vai melhorar, eu acho, e liberando, tem professores que são muito atarefados e outros menos, né? E a gente vai fazer essa distribuição melhor. E pôr o PGD para os técnicos. Beleza, legal. Não foi feito, poderia ser feito e não foi feito. E só deixando claro assim, né, apesar de às vezes deixar vocês numa situação de saia curta, saia justa, sempre a finalidade nossa nunca foi, né, trazer polêmicas, não, é mais um prazo reflexivo, porque para quem, eu vou colocar, não posso representar o ICBS, quem sou eu, né, mas para mim, querendo ou não, quando você vem com a nova gestão, você espera algumas mudanças, e não que a mudança por si só também é uma comprovação de algo melhor. É uma tentativa. Todo mundo está aqui tentando, eu também estou tentando popularizar as coisas. Vamos lá. Agora a gente inicia com o professor Pedroni, que terá 3 minutos, e o professor Carlos terá 1 minuto para essa questão que falar um pouco de a comunicação interna, que foi fruto desse projeto também, solicitou com a autocrítica que eu tenho, não só do Instituto, como a UFMT, dificuldade de infiltrar e comunicar com a população, né? Projetos magníficos que acontecem aqui, professores muito próximos, ganhando prêmios internacionais, e fica aqui, assim, né? Não é divulgado. Então, tem uma pontinha aqui da minha participação nessa pergunta que, a meu ver, né, é um desafio enorme essa comunicação interna da UFMT. Transparência, visibilidade e até comunicação mesmo com todas as instâncias. Que medidas práticas podem ser feitas para aproximar mais a direção dos alunos, técnicos e professores, principalmente via a comunicação? Bom, eu penso que, por exemplo, na minha experiência como coordenador do curso, até acho que eu esqueci de dizer que eu fui coordenador do curso de Ciências Biológicas, né? A gente tinha exatamente esse distanciamento da coordenação com os estudantes, vamos dizer assim, e eu resolvi criar um grupo de WhatsApp, né, chamado Linha Direta com a Coordenação. E eu falaram que eu era maluco, não sei o que ia ficar louco com 1000 postagens, não sei o que. Eu incluí 100% dos nossos estudantes nesse grupo, inclusive aqueles que estavam trancados, né, com matrícula trancada, mas eles estavam lá porque eles recebiam os informes. E aí eu colocava tudo que era informe e possibilidades de estágio, eles tinham dificuldades, eles podiam postar, não era só eu que postava, eles podiam fazer perguntas, então eles faziam perguntas, eu respondia imediatamente. Então a gente se aproximou muito esse canal de comunicação direto, então isso facilitou. Eles tinham dúvidas, eu criei vários tutoriais dentro
matrícula online, matrícula de ajuste de matrículas. Eu fiz várias, trancamento de matrícula, fiz tutoriais para todas as ações deles, né, para facilitar. Eu acho que a gente pode fazer algo parecido com a direção. Os estudantes da biologia dizem que a direção é muito ausente lá, né? O Carlos até comentou que ele pretende despachar mais lá, tal. E eu vou criar um grupo chamado Linha Direta com a Direção, né? E é legal isso daí, essa experiência é boa para poder compartilhar essas informações e aí todo mundo responde e tal, e isso facilita. A mesma dúvida de um é dúvida de outro e todo mundo fica sabendo. Então eu acho que é uma forma que parece que é meio maluca e não sei o que, e funcionou perfeitamente na coordenação. Quanto tempo ainda tem? 40 segundos. Eu acho, por exemplo, que a gente tem um outro problema de comunicação, que é usar o SEI de forma de comunicação. Então a gente tem uma cascata super ineficiente de comunicação. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação lança um edital, por exemplo, de pesquisa, né? Lança um edital, e aí isso é despachado para todos os diretores, que por sua vez despacham para todos os coordenadores, que despacham para todos os professores do curso. Então, quem dá aula em 3 cursos, mais na pós-graduação, recebe 4 vezes o mesmo e-mail, por exemplo, né? Informando. Fora todas as pessoas que ficam trabalhando para fazer a mesma divulgação. Então é muito ineficiente, né? E a gente precisa melhorar as divulgações. E se a gente fizer essa união de todo mundo junto, só finalizando, eu acho que a gente vai conhecer mais. Agora vamos dar o direito a 1 minuto para complementar apenas essa pergunta, que é que medidas, né, podem ser feitas para melhorar a comunicação dentro do ICBS? Bom, então eu divido essa questão em duas, uma comunicação direta, pessoal, e a comunicação digital. Tá? A comunicação pessoal, já mencionei o conselho de NDS, que seria a integração dos cursos, e o conselho de alunos, que seria a direção e um representante para estar fazendo uma reunião mensal e dessa forma ampliando essa comunicação. E faria uma reestruturação das redes sociais do ICBS. Eu tenho conhecimento que parece que tem um estagiário no ICBS com essa finalidade, mas que eu não vejo as mídias do ICBS integradas. A gente tem hoje muitos laboratórios da biologia, mesmo tem vários, Lacron, Leceia, o seu, com perfis de Instagram. A gente tem as atléticas, a gente tem os CAs, a gente tem as ligas acadêmicas, a gente tem tudo e que não tem uma repostagem da direção. Então a ideia é conectar melhor todos esses perfis à direção do ICBS e aumentar a comunicação, a repostagem, a divulgação das coisas que são feitas. Eduardo. O nome do estagiário? Sim. O Eduardo. Vamos para a última pergunta desse bloco. O professor Carlos agora inicia, terá 3 minutos para responder, e o professor Pedroni terá 1 minuto para complementar, que é assim... Uma das coisas que foram levantadas até por vocês nesse debate foi a questão assim da estruturação dos laboratórios, né? Então, como melhorar as condições dos laboratórios para as aulas práticas, né? Principalmente num ambiente hoje de recursos muito escassos. Então, se vocês têm alguma ideia, alguma proposta para melhorar a situação para as aulas práticas. Carlos, sou eu? 3 minutos. Tá. Bom, então eu acho que as condições de laboratório eu vou tentar resolver de 3 formas, né? Então, em 3 frentes. Primeiro, é aquela frente tradicional, que a gente tem que ir até Cuiabá, a gente tem que, depois que acabaram as reuniões presenciais, esse tipo de deslocamento ficou menos frequente, mas eu acho que a direção tem que estar mensalmente em Cuiabá, fazendo reuniões nas pró-reitorias e tentando os recursos para cá. Eu acho que a gente tem que estar atento, como aumentou muito nos últimos anos, mas a gente ainda tem que tentar potencializar os editais de desfazimento que existem,
de outras esferas federais que doam mobiliário, doam equipamentos, até veículos, né? A gente já conseguiu através desses editais. Está tentando continuar atento a isso. Eu já mencionei aqui o estímulo às atividades de lato sensu, né? Que trazem recursos para melhoria de qualidade desses laboratórios. Parcerias privadas, né, com laboratórios, com clínicas que possam estar fazendo doação para a gente. Isso já ocorre aqui no ICBS e a gente tem que continuar tentando ampliar isso. Eu acho que é isso. São as frentes que eu tentaria estar atuando para melhorar a qualidade das aulas práticas e dos laboratórios. Incentivar a participação nos editais, né? Editais de pesquisa, nos projetos de pesquisa que consigam reverter em equipamentos e insumos. Professor Pedoni, agora você tem 1 minuto para complementar essa resposta. Bom, todas as ideias que o Carlos colocou são pertinentes, né? E eu já fiz isso exatamente naquela história que eu estava falando, que o MCT descentralizou um crédito direto na conta da UFMT, e eu fui lá para Cuiabá dizendo: me ensina o caminho das pedras aí para a gente conseguir resolver esse problema. O dinheiro está aqui, nós precisamos comprar isso e como é que nós vamos fazer? E eu acho que a gente tem que levantar todos os projetos, todos os processos que já foram feitos, que os professores dizem: fizemos processo e tal, e nunca veio. Então tem que levantar. Eu peguei, por exemplo, quando eu estava na coordenação, processo do Silvio de pedido que era físico ainda, de pedido de equipamento de EPI para as aulas práticas de geologia. Fui lá para Cuiabá e falei assim: por que isso aqui não saiu? O cara pediu, está precisando, nós temos uma aula prática. E aí nós conseguimos, entende, esses equipamentos. Então acho que a gente tem que fazer essas estratégias mesmo e corpo a corpo lá para conseguir os recursos, né, diretamente. Legal, vamos para a nossa próxima etapa de propostas e visão de futuro. Aí eu vou pedir a licença aqui, na minha informalidade, porque nessa proposta aí todos os candidatos receberam as perguntas com antecedência, né? E eu vou pedir a opinião de vocês, se a gente pode tirar a pergunta desse próximo bloco, a 2 e a 3, que já foi citada. O papel de vocês para os técnicos e professores, para não ficar repetitivo, a gente só fazer a 1 e a última... a última e a 4, né? Para a gente não ficar muito repetitivo. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Tá bom? Só para não... Porque a gente já citou essas perguntas. Vamos lá para o nosso próximo bloco. Professor Pedoni, você escolhe a cor agora que você deseja, professor. Olha, tá fazendo de tudo pra você ganhar uma. Você não pode reclamar, hein? Eu vou no azul. No azul. Vamos lá. Foi no laranja. Não. Na moeda. Não, vamos seguir a liturgia correta. É nesse próximo... Você ganha todos. Nesse próximo bloco. Mas fico feliz, a informalidade é isso, assim, a leveza, que a informalidade não, a leveza é bom a gente descontrair. Apesar que lembrar que estamos entre amigos e fica nítido para mim, que estou escutando os dois, que a proposta é melhorar, tem uma tentativa de melhora, e a boa gestão de vocês vai refletir num melhor local de trabalho para mim, para todos os colegas, para todos os alunos. Então eu desejo sorte aos dois. Nessa próxima etapa, pessoal, e a nossa penúltima etapa, vamos ver de propostas e visão do futuro, né? Agora é um olhar para frente. Então, são 2 perguntas que a gente vai fazer nessa etapa.
Então, e as duas basicamente são perguntas um pouco distintas, mas existe o mesmo pensamento aí, que é o que vocês pretendem fazer, né? Então, a primeira pergunta vai para o professor Carlos Alexandre, que terá 3 minutos para responder, e nessa só um responde, não tem um comentário do outro. Professor Carlos Alexandre, quais seriam suas 3 prioridades caso você seja eleito na sua gestão? Vitor, como eu disse lá nos desafios, eu acho que a minha primeira prioridade seria aumento da captação de alunos e diminuição da evasão de alunos, tá? Então, como que a gente pensa em fazer isso? Aumento da captação de alunos, eventos mostrando os cursos do CBS, como já têm sido realizados, mostra de curso, feira das profissões, mas com um diferencial, que eu até aqui quero dar o crédito para a professora Eliane Suchara, da farmácia, que esses dias eu tendo uma conversa informal com ela e falando sobre essa ideia, ela falou: Carlos, mas a gente tem que ter uma identidade visual. E aí eu fiquei pensando, ela tem razão, né? Porque assim, às vezes o aluno do ensino médio vê o professor da UFMT numa mesinha de bar com um guarda-solzinho naquele sol escaldante, o cara fala: não vou querer ser aquilo, né? Passar por aquilo ali. Então assim, a gente tem que criar uma estrutura para fazer eventos, uma visibilidade melhor, com uma, sabe, uma estrutura melhor, onde o aluno do ensino médio que participe, que vá lá ver o trabalho dos nossos cursos, sinta vontade de participar daquilo, sabe? E não um quadro... Às vezes a gente mal tem um banner para identificar o que está sendo feito, tá? Então essa seria uma proposta para aumentar a captação, tá? Uma segunda prioridade seria a parte da evasão, tá? Então, como que a gente trabalha essa evasão? Eu penso que o aluno ingressante tem que ser feita uma pesquisa com esse aluno para saber o perfil dele. Se não for possível a pesquisa, que pegue os dados do Enem, para a gente saber o perfil socioeconômico, se esse aluno está saindo de casa pela primeira vez, se ele é da Barra, se ele é de fora, e incluir na autoavaliação do curso, todo semestre, perguntas do tipo: qual que é a sua chance de retornar a matrícula, você tem algum motivo para pensar em desistir, e que a gente consiga encaminhar para os serviços ou de assistência socioeconômica ou de assistência psicológica antes que esse aluno evada, antes que esse aluno desista. Tá? Uma terceira prioridade seria a viabilidade, viabilizar uma melhoria da qualidade do ensino. Eu tenho ouvido muito dos alunos a questão das aulas práticas, a questão de professores comprando insumos básicos de aula prática do bolso, professor comprando caixa de luva, às vezes professor comprando jaleco descartável para dar para aluno. Então a gente tem que melhorar as condições de ensino, de pesquisa e de extensão para conseguir melhorar a qualidade dos nossos cursos. Legal. A nossa próxima pergunta é mais filosófica, mas tem o mesmo teor, e agora vai ser feita só para o professor Fernando Pedroni, que é assim: caso você seja o escolhido, né, pela comunidade do ICBS, qual o legado que você gostaria de deixar para o ICBS no final da sua gestão? Né? Você olhar para trás e falar: eu consegui realizar isso, isso e isso. É mais filosófico, mas quer dizer, tem a essência é a mesma, assim, de propósitos, né? Mas no final, o que você gostaria de ver no final da sua gestão, caso alcance? Bom, eu penso que... Eu tenho 3 minutos ou um só? 3 minutos. 3 minutos. Eu penso que se eu conseguir transformar o nosso ICBS numa unidade acadêmica de fato, né? Assim, todo mundo integrado, se conhecendo, com relações apaziguadas ali, assim, tranquilas, né? E desejando fazer parcerias. Eu acho que a gente precisa melhorar essa integração entre os professores e os técnicos. E a gente ter esse olhar de uma unidade acadêmica. E
efetivamente, se a gente tiver isso, nós vamos estabelecer um plano de desenvolvimento estratégico para o nosso curso. Onde que nós queremos chegar, né? O que a gente está precisando? Quais são as nossas potencialidades e quais são os nossos fragilidades, né? Então, nós precisamos, por exemplo, os estudantes, o Carlos falou sobre a questão de evasão. O curso de educação física, por exemplo, muitos se evadem porque não tem bacharelado, né? Então, precisamos criar bacharelado. A mesma coisa, a empregabilidade dos estudantes da biologia, eu acho que ampliaria se nós tivéssemos bacharelado, né? Então, são possibilidades. Tem um curso de medicina aprovado no CONCEP, vamos tentar viabilizar isso. Onde que nós queremos chegar, né? As pós-graduações, o doutorado, que já foi conquistado agora, né? Onde que nós vamos melhorar a qualidade daquilo que nós fazemos? A gente precisa desse plano de desenvolvimento estratégico, integrar os planos de desenvolvimento dos cursos para que a gente possa chegar no plano de desenvolvimento de cursos. Certamente tem algumas coisas que o Carlos falou, né? A gente reduzir a evasão, nós conseguimos captar mais estudantes e a minha ideia é que nós temos uma força muito poderosa para conseguir atrair estudantes, que são a curricularização da extensão e a possibilidade da gente interagir diretamente com a comunidade. Então, eu tenho feito um projeto chamado Biologia no Parque, que integra vários estudantes de diferentes cursos, também da educação física, da farmácia, entraram já estudantes da enfermagem e até de outros cursos, a ciência da computação, da química, e aí nós fazemos essa integração diretamente com os estudantes de ensino médio, principalmente, que são o nosso público-alvo, os potenciais ingressantes da coisa. Então, eu acho que a gente vai conseguir aumentar a captação através de projetos de extensão junto à comunidade. Eu só expliquei né? Mas eu acho que se a gente intensificar isso, nós vamos resolver o problema. Exemplificou um aí, né? Uma hipótese. Legal. Vamos para o nosso última etapa. E essa etapa, a intenção nossa é fazer um ping-pong de respostas rápidas, tá bom? Agora, Carlos, é a sua vez de escolher a cor, laranja ou azul. Eu vou na laranja, tá dando certo, né? Vai na laranja. Ah lá. Não tem como. Na moeda, você se deu bem. Eu não posso mudar a nossa moedinha viciada, né? Vai ser pergunta... Viciada no casco. Vai ser perguntas rápidas e respostas rápidas. Eu vou deixar o cronômetro, mas a ideia é da gente ser mais dinâmico, mas caso acionar, tem um limite, tá bom? Agora é Marília Gabriela. Marília Gabriela, mais ou menos isso. Os alunos sempre me pediram perguntas ping-pong. A primeira vez que a gente está inserindo isso aí, vamos ver a dinâmica. Vamos começar com o professor Carlos. Professor Carlos, um desafio que te motiva? Transformar vidas, Vitor. Eu acho assim, quando a gente vê o aluno, quando ele entra, e às vezes você transforma a vida dele, da família. Muitos dos nossos alunos, às vezes, é o primeiro diploma de ensino superior que tem. Eu acho que esse é o desafio que me motiva. Transformar e melhorar a vida dos nossos estudantes. Professor Pedroni, qual o maior problema do ICBS hoje? Eu estou insistindo nisso, eu vejo que a gente não funciona como uma unidade acadêmica, né? E isso traz um monte de consequências na distribuição de encargos, no planejamento daquilo que nós vamos poder fazer, na distribuição de recursos, na solicitação de recursos, porque a gente poderia fazer tudo integrado. Então, eu acho que esse é um grande problema do ICBS que a gente pode resolver tendo mais conversas, mais reuniões, vamos dizer assim, momentos de integração que todos consigam se conhecer melhor e poder saber o que o outro está fazendo e
propor ideias, né? Legal. Professor Carlos, o que te dá mais orgulho no ICBS? Acho que as pessoas, Vitor, pessoas que trabalham no ICBS, trabalham no campus do Araguaia. Não é fácil ser professor no campus do Araguaia em relação ao campus sede, não é fácil ser técnico no Araguaia, não é fácil ser aluno no Araguaia. Às vezes a gente vê professores comprando as coisas do bolso por acreditar na educação, por acreditar na educação superior, por insistir em fazer as coisas com qualidade. Então, quando eu vejo essas pessoas que não desistem diante das dificuldades que a gente atravessa, eu acho que esse é o maior orgulho que eu tenho. Professor Pedroni, uma meta pessoal para os próximos 4 anos. Ser diretor. Eu tenho que falar para a câmera aqui. Se é uma meta, você fala para a câmera aqui. É ao final dos 4 anos. Ser diretor do instituto, né? Uma meta, eu acho. Mas eu penso, assim, pessoal, eu preciso defender meu memorial de titular, por exemplo, que eu ainda não fiz, né? O Carlos já fez o dele, eu preciso fazer o meu. E realmente eu vejo que eu acho que a gente pode conseguir deixar um instituto melhor e sempre trabalhar por fazer a universidade melhor, né? Uma universidade que, apesar de todos os problemas, de todas as gambiarras que a gente vê que tem para todo lado aí, mas tem as pessoas que estão trabalhando duro e fazendo coisas bacanas, né? Então, eu acho que é continuar transformando a universidade melhor, como sempre melhor, né? Legal, chegamos ao fim desse debate. Quero agradecer vocês a participação, a disponibilidade de participar desse projeto. Eu espero que a ideia que a gente queria de transmitir um pouco do pensamento de vocês, a gente alcance, né? Conto com vocês para ajudar a disseminar esse episódio e quanto mais pessoas, principalmente do ICBS ver, né, mais eles vão ficar cientes do propósito de vocês, conhecer um pouquinho quem não conhece, principalmente os alunos, né? Às vezes a gente fica restrito a algum número de alunos que entra mais em contato. Então, quero agradecer, peço desculpas para alguém que veio aí, achou que algum ponto ficou falho, a gente também está aprendendo, mas de qualquer forma estamos aprendendo fazendo, não aprendendo só criticando e de braços, né, fechados. Estamos praticando, tentando melhorar a comunicação, a visibilidade do nosso instituto, e vocês ajudaram a gente a atingir essa meta de aumentar a visibilidade. Então, por fim, eu vou colocar o cronômetro aqui para a gente seguir o mesmo raciocínio, mas é a pergunta final e a mensagem que, né, cada um deixar, se o Carlos der a gentileza do professor Pedroni começar dessa vez, a mensagem final para alunos, professor, técnicos e professores, né? A sua mensagem final aí para a gente encerrar, e você fica livre aí para falar. Às vezes tem algumas perguntas que às vezes eu não posso ter esclarecido, né? É a oportunidade de vocês falarem, cada um terá 4 minutos para falar livremente o que quiser. Posso começar já? Agradeço a todos que estão ouvindo aqui as nossas propostas, nossas discussões. Depois de eu levar uma surra de 6-0, né, de moedinhas do Carlos, eu gostaria de que vocês, quem está nos ouvindo, né, e é membro da comunidade acadêmica, que refletisse, ponderasse a respeito da trajetória que os candidatos têm, né, o que eles têm trabalhado, o grau de dedicação que tem. Eu sou amigo do Carlos há muito tempo, a gente sempre teve ótima relação, e que
todos vocês olhassem o nível de determinação, de dedicação e empenho, de comprometimento com o instituto, com a universidade, né? As ideias que foram colocadas para poder fazer com que o nosso instituto, os nossos cursos melhorem sempre e avancem, né? Então, aqueles que julgarem que as minhas propostas, a minha trajetória, a minha experiência pode colaborar com o nosso instituto, eu agradeço o voto de vocês, né? E conto com o apoio de vocês. Obrigado. É isso. Agora, Carlos, você também tem ao mesmo tempo, né, para deixar sua mensagem final para os alunos, técnicos e professores que estão nos ouvindo nesse momento. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar vindo aqui, colocar um pouco das nossas ideias, um pouco das nossas propostas. Agradecer ao professor Fernando, tá, que também aceitou participar, a gente está conversando. Queria dizer aos técnicos, alunos e docentes que eu gostaria de contar com o apoio de vocês, né, para que juntos a gente faça uma gestão participativa, colaborativa, como foi lá atrás e com objetivos diferentes, né? Hoje a gente tem problemas diferentes do que a gente tinha na gestão passada, mas que requerem a união de todos, que requerem uma integração ainda maior do que a gente teve na primeira experiência, né? E eu me proponho para estar liderando esse movimento, liderando essa integração, liderando essa união dos cursos, trabalhando para todos, né? Como a gente já fez, para que a gente cresça junto de forma homogênea, que todos os cursos abarquem no movimento de crescer de forma homogênea, com todos os cursos se ajudando, com todos os cursos crescendo juntos. Então, gostaria de contar com a confiança de vocês para essa nova gestão e me coloco à disposição para estar com vocês nesses próximos 4 anos. Legal. Obrigado aos candidatos, professor Pedroni, professor Carlos, pela participação. E para você de casa, do escritório, da faculdade, não sei aonde vocês estão nos vendo ou nos escutando, obrigado pela audiência. Para quem não conhece o nosso projeto, nós estamos no YouTube. Colocar lá podcast Prova com Consulta, você vai encontrar, já temos dezenas de vídeos lá. Também para quem está chegando ou vendo pela primeira vez, esse espaço é para toda a universidade, nós não estamos presos a um instituto, a um curso, é para todos, né? Inclusive os próximos aí será com os alunos da agronomia, já conversamos e convidamos os alunos do jornalismo, então são para toda a comunidade a utilizar esse espaço de comunicação e de popularização do nosso ambiente universitário, né? Para todo mundo, a comunidade ter a ciência ou a noção que estamos aqui trabalhando de forma séria e promovendo não só o ensino, né? Mas a pesquisa com qualidade e a extensão, né? Cada dia mais forte aí com a curricularização da extensão. Tá bom? Um forte abraço, agradeço a audiência de todos e espero vocês no nosso próximo programa. Até mais. Tchau, pessoal.